Fala, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre íons. O que são íons, como eles são formados dentro do nosso estudo de atomística. Então, quando nós estudamos os íons, nós temos que saber a importância deles e como eles são formados, os seus tipos e as suas aplicações. O que vem a ser íons? Que venha a ser íons. Vamos lembrar da nossa aula de estudo dos conceitos de atomística, onde nós comentamos aqui sobre a parte de número atômico e número de massa. Então vamos lá. Recordando o que nós falamos na aula anterior. Nós temos aqui o número atômico. O que se refere ao número atômico? Se refere ao número de prótons presente no núcleo de um átomo. O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. E no átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Isso aqui é muito importante no que nós vamos estudar agora sobre os íons. No átomo eletricamente neutro ou no estado fundamental, o seu número de prótons é igual ao número de elétrons. Veja, por exemplo, aqui o elemento cloro. O elemento cloro, de acordo com a notação científica, ele apresenta o número de massa 35, um número atômico 17, que representa a mesma quantidade de prótons. Como ele é um átomo eletricamente neutro, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. Subtraindo o número atômico do número de massa do número atômico, nós vamos ter o número de nêutrons. Veja o caso aqui do ferro. Esse elemento químico, símbolo químico Fe, número de massa 56, número atômico 26, que representa o mesmo número de prótons, que é o mesmo número de elétrons, porque ele é eletricamente neutro. Subtraindo a massa do número atômico, nós vamos chegar ao número de nêutrons. Espera aí, César. Como é que você sabe que ele é eletricamente neutro? Porque ele não tem cargas aqui em cima. Quando tem carga aqui em cima, indica que o número de prótons é diferente do número de elétrons. Aí, nesse caso, essa substância já é chamada de íon, e não mais de átomo eletricamente neutro no estado fundamental. Então, veja aqui, por exemplo, estes modelos atômicos. Nós temos aqui, por exemplo, o berílio, de massa 8 e número atômico 4. Por que massa 8? Ele tem 4 nêutrons e 4 prótons, e somente 2 elétrons. Então, em relação às cargas positivas e às cargas negativas, agora ele já não é mais um átomo eletricamente neutro. Agora aqui ele está com as cargas elétricas diferentes. Então aqui eles já são chamados de íons. Como ele tem carga positiva maior do que as cargas negativas, esse íon é chamado de cátion. Por que ele tem a carga positiva maior que a negativa? Porque provavelmente este átomo ele perdeu os seus elétrons. Ele perdeu esses elétrons para o outro átomo que vai ganhar. Então, nesse caso, ele vai ter duas cargas positivas a mais em relação às cargas negativas. Por isso que ele é chamado de íon positivo ou cátion. Veja esse outro caso aqui, o oxigênio. Se olhar lá no núcleo do átomo, esse oxigênio tem 8 nêutrons e 8 prótons, certo? Então, basta você contar. Então, tem 8 nêutrons e 8 prótons. Mas se você contar os elétrons, não vai ter somente 8 elétrons, vai ter 10 elétrons. Opa! Então, quer dizer que esse átomo agora, o número de prótons e elétrons são diferentes. Nesse caso aqui, ele vai ter 2 elétrons a mais. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de íon ânion, tá? Porque ele tem excesso de cargas negativas. Quando ele tem mais cargas positivas,
do que negativo, ele é chamado de cátion. Quando ele tem mais carga negativa do que a positiva, ele é chamado de ânion. Então, veja, então, o que é íon? Íon é uma espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Isso é o que a gente define íons. E os íons com cargas positivas a gente chama de cátion. Por que ele recebe esse nome? Porque ele perdeu elétrons. Então, quando o átomo perde elétrons, esse íon terá carga positiva. Daí ele é chamado de cátion. Neste caso aqui, nós estamos indicando que ele perdeu elétrons, então ele é positivo, e o número 3 indica a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, nesse caso aqui, ele perdeu 3 elétrons. Ele não ganha próton, porque o próton está lá no núcleo do átomo. Lá é muito difícil mexer. Então, é mais fácil mexer aqui na eletrosfera. Certo? Então, vamos lá. Agora, o ânion. O ânion é um íon negativo, porque ele tem mais cargas negativas do que as positivas. Se ele tem mais carga negativa, significa dizer que ele ganhou o elétron. Então, os ânions são espécies químicas que ganham elétron, e os cátions são espécies químicas que perdem elétrons. Veja, por exemplo, nesse pequeno probleminha. Os íons representados a seguir apresentam o mesmo ou mesma. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a nossa canetinha para a gente ser feliz aqui nessa explicação. Então, veja aqui, por exemplo. Se você observar, o número atômico do íon, porque agora aqui já não é mais no estado fundamental, do íon cálcio é 20. O número atômico do íon potássio é 19. Então, eles não têm o mesmo número atômico. Portanto, não têm o mesmo número de prótons. Já a massa do cálcio, 40. A massa do potássio, 39. Então, eles não têm o mesmo número de massa. Tá? Será que eles vão ter o mesmo número de nêutrons? Basta você subtrair. Tá? Se você subtrair o número atômico do número de massa do número atômico, nós vamos encontrar um número de nêutrons, certo? Então, vamos fazer isso aqui agora para o potássio. Massa 39, número atômico 19. Opa, eles têm o mesmo número de nêutrons. Ih, mas não tem essa resposta aqui no gabarito. E aí, agora eu vou desesperar? De jeito nenhum. Vamos ver se ele tem o mesmo número de elétrons. Vamos ver o cálcio aqui. Ó. O cálcio tinha 20 elétrons. Então, no estado fundamental, ele tinha 20 elétrons. Só que ele perdeu 2, porque ele aqui é um cátion. Tá? Então, ele perdeu 2 elétrons, ficando com 18 elétrons. Já o potássio, ele tinha 19 elétrons. Perdeu um elétron. Por que ele perdeu? Porque está positivo. Então, ele perdeu um elétron, ficando com 18 elétrons. Então, além deles terem o mesmo número de nêutrons, eles também têm o mesmo número de elétrons. Este aqui tem resposta. Tá? Então, esse aqui nós vamos encontrar a resposta. Vamos ver uma outra situação. Nós temos aqui um isótopo radioativo de iodo utilizando para diagnóstico de tratamentos, né, em problemas de tireoide. Em geral, são ministrados de forma de sais de iodeto, o número de prótons e os números de elétrons do isótopo 131. Toda vez que você vê este número referente a um elemento químico, este número que ele te traz aqui, isso aqui se refere ao número de massa. Tá? Então, nós temos aqui o íon iodeto. Esse íon ele é negativo porque ele ganhou elétrons. Tá? Aqui nós temos número atômico 56 e número de massa 131.
Mas o que ele quer? Ele quer o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons nessa ordem. Por que eu sei que é nessa ordem? Porque ele traz essa palavrinha aqui, chamada de respectivamente. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o íon iodeto. Número atômico dele é igual ao número de prótons. Portanto, o número de prótons dele é 53. E agora, como é que eu vou achar o número de nêutrons? Para mim achar o número de nêutrons, é só subtrair a massa dos prótons. Então, eu vou subtrair 131 de 53. Vou achar que o meu número de nêutrons é 78. Opa, será que vai dar a letra A ou letra B? Não sei, vamos ver agora. O número de elétrons. Aqui ele é negativo, significa que ele ganhou um elétron. Então, o número de elétrons vai ser o seu número atômico original mais o elétron que ele ganhou. Então, ele vai ter o número atômico 54. Então, nessa ordem, 53, 78 e 54, isso aqui está na letra B de bola. É muito simples responder isso aqui, as questões, quando envolve íons. Tá? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula e depois, seguinte, na próxima aula, nós vamos comparar as semelhanças entre os átomos. Então, portanto, na próxima aula, já fica avisado que nós vamos estudar as semelhanças atômicas. Então, até a próxima